O livro de Gênesis está repleto de passagens enigmáticas e controversas que há mais de 2000 anos geram debates acalorados entre estudiosos, líderes religiosos e aqueles que buscam compreender os mistérios das Escrituras. Dentre essas passagens, uma das mais polêmicas é, sem dúvida, a maldição de Cam, uma sentença proferida por Noé e que até hoje levanta questionamentos. Mas afinal, do que realmente se trata essa maldição? O que levou Noé a amaldiçoar um de seus próprios descendentes? E mais importante, será que esse texto tem sido interpretado corretamente ao longo dos séculos? Este é um dos trechos mais mal compreendidos e distorcidos das Escrituras Sagradas. E pior, já foi utilizado para justificar atrocidades e até alimentar falsas ideias de superioridade entre os povos. Hoje, vamos nos aprofundar nesse mistério, analisar cada detalhe dessa passagem e, por fim, revelar a verdade por trás da maldição de Cam. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Agora, prepare-se para uma jornada fascinante pelos segredos ocultos do livro de Gênesis. A maldição de Cam, a verdadeira história. A chamada maldição de Cam é, sem dúvida, um dos textos mais distorcidos das Escrituras. Durante séculos, especialmente da Idade Média até os tempos modernos, essa passagem foi usada para sustentar falsas doutrinas de superioridade entre povos, defendendo a ideia errônea de que alguns nasceram para dominar enquanto outros foram destinados à servidão. No entanto, essa interpretação está completamente equivocada e vai contra o verdadeiro significado do relato bíblico. O episódio é narrado no livro de Gênesis e descreve uma maldição proferida por Noé, não diretamente sobre Cam, mas sobre seu filho mais novo, Canaã. A cena ocorre em um contexto peculiar. Após plantar uma vinha e beber do vinho que produziu, Noé acaba embriagado e adormece nu dentro de sua tenda. Cam, ao ver a nudez do pai, comete um ato considerado desonroso. Embora o texto não seja totalmente explícito sobre a gravidade da ação de Cam, sabemos que isso resultou em uma forte maldição pronunciada por Noé. Mas por que Noé amaldiçoou seu neto Canaã, em vez de punir diretamente Cam, que cometeu o erro? Esse é um dos pontos mais intrigantes do relato. Para compreender essa questão, é essencial considerar o contexto da época. O mundo estava em um momento de recomeço, recém-saído do dilúvio que devastou a terra. Em sociedades antigas, especialmente dentro de estruturas tribais primitivas, a maior riqueza de um homem era sua descendência, seus filhos, netos e seu legado. Dessa forma, ao amaldiçoar Canaã, Noé estava atingindo Cam de uma maneira ainda mais profunda, trazendo desonra sobre sua linhagem. Naquela cultura, uma maldição sobre um filho significava muito mais do que um castigo pessoal. Era uma marca que poderia se estender por gerações. E foi assim que essa história se perpetuou, sendo posteriormente distorcida para justificar interesses que nada tinham a ver com o verdadeiro propósito do texto sagrado. Muitas pessoas questionam por que Noé tomou uma atitude tão drástica neste episódio. Alguns acreditam que ele estava certo, enquanto outros veem essa ação como uma injustiça. Mas, ao analisarmos o texto com mais profundidade, percebemos que a questão vai muito além de uma simples maldição. A narrativa nos mostra Noé algum tempo após o dilúvio, vivendo em um mundo recém-reconstruído. Ele decide cultivar uma vinha e, ao colher os frutos, fermenta o vinho. O problema surge quando ele bebe em excesso e acaba completamente embriagado. No contexto bíblico, a embriaguez também é considerada um erro, o que nos leva a um detalhe interessante. Noé não estava isento de falhas. Em seu estado de embriaguez, Noé se expõe dentro de sua tenda, e é nesse momento que Cam entra em cena
ele se depara com uma visão humilhante. Seu pai, Noé, está exposto em sua nudez. Em vez de agir com respeito e discrição, ele sai e conta a seus irmãos, Sem e Jafé. Mas ao contrário de Cã, Sem e Jafé não espalham a situação. Pelo contrário, eles caminham de costas e cobrem seu pai com um manto, evitando olhar para sua nudez. A grande questão é, qual foi o verdadeiro erro de Cã? Muitos argumentam que Noé foi injusto ao puni-lo. Afinal, o próprio Noé estava embriagado. No entanto, o problema não foi apenas o fato de Cã ter visto seu pai nu, mas sim a maneira como lidou com a situação. Em vez de preservar a dignidade de Noé, ele escolheu expô-lo. O erro de Cã não foi apenas testemunhar a cena, mas falhar em agir com respeito e discrição. Na cultura da época, proteger a honra do pai era um dever fundamental. Seus irmãos entenderam isso e buscaram reparar o incidente sem causar mais vergonha. Quando Noé desperta e descobre o que aconteceu, ele reage com severidade. Mas a maldição não recai diretamente sobre Cã, e sim sobre seu filho, Canaã. E aqui surge outra questão intrigante. Se foi Cã quem cometeu o erro, por que a punição caiu sobre seu filho? Para entender isso, precisamos olhar para o contexto tribal da época. Na cultura antiga, atacar diretamente um homem não era tão devastador quanto atacar sua descendência. A maior herança de um homem era sua linhagem, e amaldiçoar seus descendentes era a forma mais severa de punição. Esse ponto é crucial, porque ao longo da história, houve uma distorção dessa passagem bíblica. Algumas interpretações erradas tentaram afirmar que toda a descendência de Cã foi amaldiçoada, mas isso não tem base no texto original. A maldição foi específica para Canaã e sua linhagem, não para todos os descendentes de Cã. Na verdade, o próprio Gênesis nos diz que Deus abençoou Noé e seus filhos, o que significa que Cã também recebeu essa bênção divina. Então, quem foi Cã e quais povos surgiram de sua linhagem? Segundo a tradição judaica e as primeiras interpretações cristãs, Cã é considerado o ancestral dos povos camitas, mencionados em Gênesis 10. Desde os tempos antigos, os judeus associaram Cã como o progenitor dos povos africanos, incluindo os ancestrais das nações de pele escura. O próprio nome Cã está ligado na raiz hebraica à ideia de algo queimado ou escuro. Seu filho Cush, por exemplo, tem um nome que significa negro e deu origem aos Cuxitas, um povo frequentemente identificado nas escrituras como de pele escura. A narrativa de Gênesis, portanto, não apenas descreve um episódio familiar, mas também lança luz sobre a formação de diferentes povos e civilizações. A Bíblia não apenas desmonta a falsa ideia de uma maldição sobre todos os descendentes de Cã, mas também nos dá um vislumbre das origens de diversas nações. Ao longo da história, essa passagem foi amplamente mal interpretada e distorcida, mas o próprio texto bíblico contradiz essa visão equivocada. É essencial enfatizar um ponto crucial. A maldição de Noé não afetou todos os descendentes de Cã, mas sim a linhagem de Canaã, os cananeus. De acordo com fontes judaicas, como o livro dos Jubileus, Canaã recebeu uma segunda maldição. Mas por quê? O relato diz que Canaã tomou posse de uma terra que pertencia aos descendentes de Sem, desobedecendo tanto seu pai, Cã, quanto seus irmãos Cush, ancestral dos Cuxitas, povos africanos, e Misraim, fundador do Egito Antigo. Cã e seus outros filhos advertiram Canaã para não reivindicar uma terra que não lhe pertencia, mas ele ignorou as advertências. Como consequência, sofreu uma nova maldição. A história bíblica nos mostra que, ao longo do tempo, os cananeus se tornaram um povo idólatra, praticando atos considerados abomináveis aos olhos de Deus. Assim, a maldição sobre essa linhagem foi confirmada. No entanto, há um detalhe essencial que muitos ignoram.
essa maldição não era irreversível. A própria Bíblia revela que muitos cananeus foram salvos porque se converteram e passaram a seguir o Deus verdadeiro, o Deus de Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que, desde o princípio, a misericórdia divina permitia que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, fosse redimida pela fé e obediência a Deus. Uma curiosidade fascinante, frequentemente esquecida, é que vários cananeus desempenharam papéis importantes na narrativa bíblica. Um dos exemplos mais conhecidos é Raabe, a mulher cananeia de Jericó, cuja fé a salvou e a colocou na própria linhagem do Messias. Outro nome notável é Urias, o hitita, que também descendia dos cananeus. Deus ficou profundamente irado com Davi por ter ordenado a morte de Urias, mostrando que a linhagem cananeia não foi rejeitada de forma irreversível. Infelizmente, ao longo da história, especialmente na Idade Média, essa narrativa foi distorcida para justificar a escravidão. Algumas pessoas passaram a afirmar, erroneamente, que todos os descendentes de Cam foram amaldiçoados e, portanto, deveriam servir aos jafetitas, que foram associados aos povos europeus. Essa interpretação equivocada foi usada para legitimar a escravização de muitos povos, especialmente africanos. No entanto, tanto a Bíblia quanto a história mostram uma realidade completamente diferente. A escravidão não foi exclusiva de um único povo. Por exemplo, os próprios israelitas foram escravizados pelos egípcios, que eram descendentes de Cam. Séculos depois, os israelitas também foram levados cativos pelos babilônios, descendentes de Sem. Curiosamente, Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, era descendente dos caldeus. Mas um fato interessante é que Abraão também era caldeu, o que ressalta a complexidade das interações entre esses povos ao longo da história. Além disso, povos de pele muito clara, como celtas e germânicos, também foram escravizados pelos romanos, que os viam como bárbaros, independentemente da cor de sua pele. Em outras palavras, a ideia de que a maldição de Canaã foi uma justificativa divina para a escravidão dos povos africanos é uma completa distorção da Bíblia. Essa interpretação equivocada foi propagada por séculos, mas não tem qualquer fundamento no texto original das Escrituras. A verdadeira mensagem da Bíblia ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são determinadas por etnia ou linhagem, mas sim pela fé e pela obediência ao Criador. A Bíblia nos mostra claramente que diversos povos africanos serviram ao Senhor e foram parte do plano divino. Deus, em sua infinita misericórdia, agiu para resgatá-los da idolatria, enviando profetas para chamá-los de volta à verdadeira fé. Um exemplo marcante está no livro de Isaías, onde Deus ordena que o profeta ande nu por 3 anos como um sinal profético para etíopes e egípcios, chamando-os ao arrependimento e à adoração ao Deus Todo-Poderoso. Esse episódio demonstra que esses povos não foram rejeitados ou amaldiçoados, mas, ao contrário, foram alvos da atenção divina e do chamado à salvação. Muitas pessoas perguntam: os africanos foram amaldiçoados por Noé? A resposta é clara: isso é uma grande mentira. A maldição de Noé não foi sobre todos os descendentes de Cam, mas especificamente sobre os cananeus. E há um detalhe essencial: essa maldição não veio de Deus, mas de Noé. Mesmo assim, muitos cananeus acabaram servindo ao Senhor, provando que a fé e a obediência a Deus sempre foram mais importantes do que qualquer origem étnica ou genealógica. Agora que tudo foi esclarecido, o que você acha sobre esse assunto? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se quiser que eu fale sobre outro tema semelhante, sinta-se à vontade para sugerir. Que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo.